Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Vamos lá, então, começar a última semana do PET, semana 4. Então, vamos lá. Olha, nesta semana, então, nós vamos ver sobre as atividades terciárias e o mundo do trabalho. Então, aí já coloquei algumas imagens para vocês que se remetem às atividades terciárias, tá? Ao serviço, né, ao terceiro setor. Como a vendedora, os médicos, né? Pessoas que estão ligadas à área da saúde, pessoas que estão ligadas a áreas da comunicação, telemarketing, mecânicos, professores, né? Estão ligados à área da educação e vários outros. Vamos lá, então, ver um pouquinho sobre o que é esse terceiro setor. Compreende o setor da economia que oferta a comercialização de produtos e serviços essenciais ao funcionamento da sociedade globalizada, como comércio, escolas, transporte, hospitais, bancos e outros. Então, o terceiro setor, gente, ele está ligado a essa oferta ali de serviços, viu? A comercialização de produtos e serviços. Não é a produção de um elemento, tá? Não vai produzir nada, vai comercializar algum produto ou serviços, né, que são essenciais aí para o funcionamento da sociedade globalizada. O que são esses serviços, então? Inclui uma enorme diversidade de atividades econômicas terciárias, que relacionam-se com outros setores da economia. Então, são vários tipos de empregos, né? Vamos dizer assim, de serviços, que vai ser incluído aí nessa atividade terciária. Serviços relacionados, então, à comunicação, construção relacionada à engenharia, serviços relacionados à educação, meio ambiente, turismo, lazer, transporte e vários outros. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os comércios. O comércio internacional tem sido um dos principais articuladores da globalização e na interdependência entre os países, né? A comercialização hoje, ela faz com que alguns países, então, se tornam dependentes de outros, né? O agravamento da crise econômica atingiu em primeira mão o terceiro setor, provocando um efeito dominó, sentido em todos os setores da economia. Embora ainda em andamento, tal situação já traz impactos imediatos, retração e instabilidade no cenário mundial. E isso nós podemos ver claramente, né, até na nossa própria cidade, uma cidade pequena, mas quem é que mais sofreu, né, até agora, se tratando de economia aí, com esta crise que nós estamos vivendo, né, devido à pandemia? É o terceiro setor, né? São os comércios que tiveram que fechar, né? São as pessoas que trabalham na área, por exemplo, vamos dizer assim, de estética, né, de mecânica, são serviços que sofreram mais aí devido à crise. Então, só que essa crise para eles, né, este problema, ele vira um efeito dominó. Por quê? Porque começa ali, né, mas vai afetando todos os outros setores da economia. Nesta semana, fala também sobre a DIT. O que é DIT? Divisão Internacional do Trabalho. Então, trata da relação das atividades econômicas entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A consequência dessa divisão é que ela acentua as desigualdades existentes entre os países pobres e ricos. Então, o que é essa DIT? Nós já estudamos, né, este ano, no início do ano, quando a gente começou a ver sobre o capitalismo, é quando então vai se tratar dessa relação das atividades econômicas aí entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Atualmente, o que a gente pode observar? Que os países desenvolvidos, eles vão produzem, né, as altas tecnologias mais avançadas aí. Porém, eles são dependentes de produtos primários,
né? Já os países subdesenvolvidos, eles vão produzir os produtos industrializados, né? Mas eles são dependentes dessa alta tecnologia. Antigamente, os países subdesenvolvidos, eles forneciam apenas produtos primários mesmo ligados ali à agropecuária, né? Hoje eles já produzem produtos industrializados, porém eles ainda são dependentes de alta tecnologia. Ficou certo, pessoal? Entenderam aí? Então, bora lá para a atividade? Vamos lá. Então, agora eu vou explicar um pouquinho as atividades do PET. A primeira questão pede para vocês explicarem a importância do terceiro setor no contexto da economia mundial. Então, qual é a importância, né, desse terceiro setor no contexto da economia mundial? Vamos lembrar de todos os empregos, todas as pessoas, né, grande parte da população está empregada nesse terceiro setor. Então, qual a importância desse terceiro setor na economia mundial? Na questão 2, pede para analisar o gráfico para responder a questão. Então, o gráfico fala sobre a população ocupada aumenta, mas informalidade cresce. População ocupada aumenta, mas puxada por trabalhadores sem carteira de trabalho assinada. Então, está mostrando, né, de vermelho a população ocupada e de azul o setor privado com carteira assinada. E aí mostra uma variação aí, né, dos dois setores. Apresente um argumento que justifique o crescimento do trabalho informal no Brasil nas últimas décadas. Então, por que vocês acham que nas últimas décadas o trabalho informal tem aumentado tanto no Brasil? O que é o trabalho informal? Pessoas que trabalham sem direitos, sem carteira assinada, não é isso? Por que vocês acham, então, que tem crescido tanto esse tipo de trabalho no Brasil nas últimas décadas? Agora, para responder a questão 3 e 4, vocês vão observar essas duas charges aí, imagens, né, aliás, as duas imagens. Cite os serviços mais afetados com a atual crise econômica em função da pandemia Covid-19. Justifique sua resposta. Então, vocês vão citar quais os tipos de serviço que vocês acham que foi mais afetado com a crise econômica. Agora a gente está falando de crise econômica, tá? Em função da pandemia Covid-19. Na 4, cite profissionais na linha de frente contra o Covid-19, relacionando-os às atividades do terceiro setor. Tá? Então, tem um exemplo, vocês vão colocar profissionais, né? Qual o tipo de profissional que você vai citar e as atividades, viu? A atividade que ele está inserido aí no terceiro setor. A questão 5 fala o seguinte: considerando os conceitos apresentados do terceiro setor, descreva o comércio internacional. E aí tem uma imagem que vai ajudar vocês a responder a questão 5, tá? Atividade 5. Então, se a gente for considerar, né, os conceitos apresentados do terceiro setor, que fala sobre a comercialização e os serviços, vocês vão descrever, então, o comércio internacional. Como que esse comércio internacional funciona a partir do terceiro setor? Na questão 6, é a opinião de vocês, né? Na sua opinião, quais ações populares de empatia no enfrentamento da pandemia Covid-19, coronavírus, que provocaram um estímulo de fortalecimento na sociedade brasileira? Então, quais as ações, né, que as pessoas fizeram de empatia que provocaram aí um estímulo para fortalecer, né, a sociedade brasileira, que deixou a população brasileira mais forte, mais firme, com mais gratidão? Quais as ações populares que vocês acham que provocou essa empatia? Então é isso, pessoal.
Ficou certo? Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida eu estou aqui à disposição de vocês para esclarecê-las, combinado? Um forte abraço para vocês, estou com muitas saudades. Beijos e até a próxima!